ressurreição, né? O Senhor Jesus falou que Ele edificaria a sua igreja, né? E todas as reuniões visa isso, né? Toda reunião cristã, ela visa a edificação da igreja, o corpo de Cristo. Então nós sabemos que o ministério terreno do Senhor Jesus, ele durou o tempo em que Ele viveu como homem, né? Mas ao ressuscitar, o Senhor Jesus ainda está levando a cabo o seu ministério celestial, que é a edificação da sua igreja, né? E essas reuniões, essas comunhões que a gente tem, nada mais é visando esse propósito, né? E isso não é uma obra do homem, isso é uma obra do próprio Senhor, que Ele falou em Mateus 16, se você ler, Ele diz assim, eu edificarei a minha igreja, né? Eu edificarei, é uma obra dele, né? Edificar nada mais é que pegar o seu povo, aqueles que já creram, que tiveram a experiência do novo nascimento, e fazer com que essas pessoas, por meio dessa comunhão, da palavra, comunhão com os outros, pelo meio da oração, né, nós sejamos totalmente transformados, conformados à imagem e semelhança do Filho de Deus. Isso é edificação, sabe, irmão? Isso é edificação. E nós temos algumas lições aqui, né, embora a gente tenha muitas coisas profundas aqui para ver, principalmente nós temos algumas lições muito ricas nessa questão do tempo do fim, que nós somos apaixonados por esse tema, né? E a gente sempre tem compartilhado com as pessoas esse tema do tempo do fim, mas hoje nós vamos deixar um pouquinho de lado aí. Vamos falar de um assunto que ele é crucial na nossa vida, né? Que é a salvação de Deus. A salvação de Deus, né? E a Bíblia deixa muito claro para nós como que se dá essa salvação, né? Então, antes de nós começarmos a ruminar alguns versículos, né? Para nós compartilhar, vamos fazer um minutinho de oração, né, para que o Senhor nos abençoe e realmente o Senhor aqui nessa noite tenha a oportunidade de remover um pouco mais nossos véus, né? Nós somos espiritualmente, irmão, todos nós somos ainda muito míopes diante de Deus, né? O Senhor precisa alargar a nossa visão, alargar o nosso coração. Efésios 1, o Paulo orou, né, para que Deus nos concedesse, né, espírito de sabedoria e de revelação e assim iluminasse o olho do nosso coração, para que nós pudéssemos compreender qual é a esperança do nosso chamamento, né? Então, a oração faz parte, né? Para que realmente isso aconteça, né? Amém? Jesus é o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor Jesus, nós, Senhor Jesus, Senhor, nós te agradecemos. Te agradecemos por esse dia, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede. Por mais uma vez estarmos aqui reunidos em Teu nome. O Senhor nos fala pela Tua palavra. Onde 2 ou 3 estiver reunidos em Seu nome, ali o Senhor estará. Senhor, cremos que além do Senhor estar em nós, também pela Tua onipresença, o Senhor está também no nosso meio. Senhor, essa é uma reunião em Teu nome. Uma reunião realmente com o propósito de contatar mais o Senhor por meio da Tua palavra, para que tal experiência seja real para nós e possamos experimentar um pouco mais da Tua edificação, que é a nossa transformação e conformação à Tua própria imagem e semelhança. Senhor, abre a porta da palavra. Senhor, realmente nós estamos aqui para receber um conhecimento morto, mas a Tua palavra que é espírito e vida, Senhor, para nós. Ó Senhor, muito obrigado. Abençoa a todos que aqui se fazem presente, aqueles também que não puderam vir. Ó Senhor, nós precisamos de Ti. Nós declaramos que Tu és o Senhor e que sem Ti nada podemos fazer. Muito obrigado. Jesus é o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Irmãos, nós vamos falar um pouquinho dessa lição. Nós temos essas lições, assim, umas lições não são lições longas. Nós temos 23 lições, né, que falam de vários assuntos. E esse assunto da lição 7 está falando desse ponto sobre a salvação de Deus, né? O que é a salvação de Deus, né, para nós, né? Eu queria que, certamente, talvez nós encontremos no meio dessas lições esse versículo, mas eu queria mostrar para os irmãos abrissem a Bíblia no Evangelho, a primeira epístola de João, capítulo 5, e o versículo 11, 12 e 13, né? Que na verdade aqui está falando sobre essa questão da salvação de Deus, que é Ele nos conceder gratuitamente no amado, que é em Cristo Jesus, a nossa salvação, né? E é gratuitamente. Eu creio que os irmãos estão bem cientes de Romanos, capítulo 6, versículo 23, né? Que a salvação de Deus é um dom, né? E é gratuito, né? Para aqueles que simplesmente pela fé querem o receber, né?
Então nós não precisamos fazer alguma obra para ganhar a salvação de Deus. A obra, na verdade, ela é um resultado depois que nós ganhamos a nossa salvação. Se nós não tivermos a salvação de Deus, todas as nossas obras diante do Senhor não vai contar naquele dia, entendeu? Agora, depois de recebermos a nossa salvação, claro, esse resultado de nós termos algumas coisas apresentadas a Deus, aí sim, né? Aí nós temos naquele dia o aval de Deus, a aprovação de Deus, né? Eu queria que os irmãos abrissem primeiro epístolo de João, não no Evangelho, primeiro epístolo de João, capítulo 5, e o versículo 11 ao 13, irmãos, 11 ao 13. E depois, isoladamente, um pulinho para frente, leiamos o versículo 20, né? O versículo 20, né? Aqui fala assim, ó. Deus falou assim por meio do apóstolo João, primeira epístola, 5, 11 ao 13, depois pulamos um pouquinho para frente no mesmo capítulo, mas o versículo 20, para nós entendermos um pouquinho sobre a questão do vida eterna, né? Fala assim, ó, aí o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, né? O testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está no seu Filho. Quer dizer, essa vida eterna está onde? Está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. E aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então aqui a questão desses dois versículos mostram para nós que Deus tem a vida eterna. Deus nos deu a vida eterna. E essa vida eterna está aonde? No Filho. Quem tem o Filho, quer dizer, quem recebe o Filho, quem crê no Filho, tem a vida eterna. E quem não crê no Filho não tem a vida eterna. Então a questão aqui é ter ou não ter. Não é a questão de fazer para ter. Então eu vou ter isso por meio do ato de crer, por meio do ato da fé, não é por meio do ato de obra. A obra é o resultado da minha fé, entendeu? Então depois o João, ele reforça aqui no versículo 13, ele diz assim, irmãos, e essas coisas vos escrevi, a fim de saberes, que tendes a vida eterna, vós outros que crestes em o nome do Filho de Deus. Então aqui no versículo 13, o apóstolo João, ele reforçou esse versículo 11 e o 12. Então ele dizendo que ele escreveu essas coisas para que nós saibamos que nós temos a vida eterna. De que maneira? Nós que cremos em quem? No nome do Filho de Deus. Então todos nós, todas as pessoas que realmente crêem no nome do Filho de Deus, tem a vida eterna. E isso quem fala é a palavra, é a Bíblia, foi Deus que falou. E se Deus falou, nós só temos que dizer sim e amém para o que Deus falou. Não adianta nós queremos, de repente, acrescentar alguma coisa em cima disso, achando pelos nossos conceitos. Vamos acrescentar um pouquinho de fermento, isso aqui para levedar toda essa massa, né? Que nem o Senhor Jesus falou que o fermento é a doutrina do homem, né? Acrescenta-se algumas opções nossas, alguns pontos de vista nossos, a pura palavra de Deus, né? Mas nós não precisamos. O Senhor falou que é assim, tá bom, né? E depois no versículo 20, irmãos, o Senhor falou assim, ó. Quer ver os irmãos aí lá no versículo 20 do mesmo capítulo? O Senhor diz assim, ó. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para que reconheçamos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Este é o verdadeiro Deus. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, amém pela palavra, né? O Senhor falou que é assim, então nós estamos no verdadeiro, né? Nós estamos no verdadeiro pela questão de crer. Agora nós vamos ver alguns versículos dentro dessa lição aqui, irmão, que é uma lição, de um modo geral, ela é simples, mas né, assim, nós olhando humanamente, mas ela é profunda se nós entrarmos realmente dentro desses capítulos e versículos e ver realmente o que Deus nos proporcionou, né, pelo ato da fé, né, pelo ato de nós crermos. Sempre lembrando que o versículo de João, né, 3,16, muito conhecido, até vou mostrar aqui para os irmãos antes de nós ler lá, 3,16, né, 3,16, o mundo inteiro conhece esse versículo, Deus amou, né, o mundo de tal maneira, né, que deu seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, né, mas tenha a vida eterna. Então vamos entrar ali, ó.
Aqui é o tema, aqui ó, a primeira parte dessa lição, ó, uma vez que o homem pecou, ó, ele... Fugiu. Não. Tá lá no... Eu só ampliei e coloquei os dois no... Tá bom. Amém? Então, ele não só perdeu a presença de Deus, uma vez que o homem pecou, ele não só perdeu a presença de Deus, como foi condenado à morte. E para solucionar esse problema, Deus enviou seu Filho para morrer em nosso lugar, livrando-nos da culpa do pecado e da condenação eterna. E agora em Cristo o homem pode ser salvo. Irmão, você vê, é poucas palavras, mas se resume em tudo que realmente nós necessitamos. Então, primeiro o homem perdeu a presença de Deus de que maneira? Quando pecou. Quando que nós pecamos? Nós não nos tornamos pecadores do dia que erramos e falhamos. Nós erramos e falhamos porque somos pecadores. O homem perdeu a presença de Deus e tornou-se um pecador quando o primeiro homem criado por Deus, chamado Adão, transgrediu, pecou lá no Éden. Então ali, todos nós, toda a raça humana que veio à existência de lá para cá, está caída em Adão. Nós pecamos em Adão, embora venhamos nascer milhares e milhares de anos para frente, mas já nascemos caídos, destituídos da glória de Deus, separados de Deus, né? Mas como Deus nos ama, Ele proporcionou realmente a salvação para nós, né? E aí entra a questão da ação de Deus por meio de Jesus Cristo enviando o seu Filho, né? Aí cumpre-se João 3,16, né? Que Deus amou o mundo. Esse mundo é o mundo no sentido de falar das pessoas. Não é o mundo, o universo, não é o mundo chamado Terra, mas as pessoas. Deus amou as pessoas de tal maneira que Ele deu o seu único Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Então, como nós agora estamos longe de Deus, Deus quer nos trazer para a sua presença, para perto dele. E nós só conseguimos ir para a presença de Deus, para perto de Deus, e estarmos em Deus por meio de Jesus Cristo. Não é por meio de uma filosofia, não é por meio de uma doutrina, não é por meio de uma liderança, não é por meio de nada, né? É por meio de Jesus. 1 Timóteo capítulo 2 fala que há um só mediador entre Deus e o homem, Cristo Jesus o homem. Há um só mediador, né? Quando Jesus fala em João 14, todo mundo conhece 14, versículo 6, né? Jesus falou assim, ó: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, acabou. Quando ele falou ninguém, é ninguém. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele, né? Então, graças ao Senhor. E quando Deus enviou o seu Filho, né, para nos livrar da condenação do pecado, Jesus tomou sobre ele os nossos pecados. Colossenses capítulo 3, versículo 13 e 14, fala assim, que por tal obra que Deus realizou, Ele cancelou o escrito de dívida. Nós não temos mais dívida, mais débito com Deus, né? Amém? Se quiser deixar assim isso aí passando, irmão, é até melhor, né? Amém? Então agora nós fomos livres dessa condenação. E nós estamos livres de um dia participarmos do juízo final, o grande trono branco, a sermos julgados lá, como nós temos nesse diagrama aqui, né? O grande trono branco de Deus aqui, ó, lá em Apocalipse 20, 11 a 15, né? O grande trono branco, aonde esse trono aqui, de acordo com esse diagrama, seria o julgamento de todas as pessoas incrédulas de todas as eras. Mas nós, o povo chamado povo de Deus, estamos livres desse trono, de estarmos sendo julgados lá. Nós participaremos desse trono, mas do lado de Deus, ajudando a julgar o mundo, as pessoas incrédulas, ajudando a julgar os anjos caídos, entendeu? 1 Coríntios 6 fala isso, né? Não sabeis vós que onde julgar o mundo, onde julgar os anjos, né? Poxa, esse versículo me incomodou por muitos anos, sabe? Como nós julgar os anjos, mas são os anjos caídos, aquela terceira parte que se rebelaram junto com Lúcifer, se tornaram, né, os espíritos malignos que hoje atuam, né? Como Efésios capítulo 6 fala, os principados e potestades, né? Então nós estaremos lá. Então nós estamos livres desse trono branco, sermos julgados e lançados dentro do lago de fogo de Apocalipse 20 e 15, pela obra que Jesus fez na cruz a nosso favor. E pelo fato de nós termos crido, nós fomos salvos dessa condenação eterna. Estaremos um dia na Nova Jerusalém.
É como se o nosso passaporte espiritual, entre aspas, quer dizer, nossa entrada na Nova Jerusalém está garantida. Nosso passaporte foi carimbado. Não pelo aquilo que fizemos ou deixamos de fazer, entendeu? Mas pelo aquilo que Jesus fez a nosso favor. Então ele cancelou o nosso escrito de dívida que era contra nós. Isaías 53 todo mundo conhece. O que Jesus fez? Ele tomou sobre si os nossos dores, nossos pecados. Está tudo sobre ele. Então Deus julgou. Deus nos julgou em Cristo. Então a morte de Cristo é uma morte substituta. Éramos nós para entrarmos nessa condenação e dela jamais saímos. Então o que Jesus fez? Como um fiador, ele veio e pagou a nossa conta com Deus. Ele veio e solucionou o nosso problema com Deus, né? Porque nós estávamos separados de Deus. A Romanos capítulo 3 fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos, toda a raça humana, sem exceção, né? E aí se cumpre que o Evangelho de João, um capítulo conhecidíssimo no meio do povo cristão, é o capítulo 1, quando que diz que Jesus veio para os seus não receberam, né? Mas todos quanto o receberam, Deus deu o quê? Poder para se tornar filhos de Deus, aos quais não nasceram da carne e do sangue, mas nasceram o quê? De Deus. Então nós nascemos de Deus no momento que nós realmente cremos em Jesus Cristo, que o recebemos Ele como Salvador e Senhor, né? Aí lá em Efésios capítulo 4, versículo 24, fala que após essa experiência que nós temos crido, fala que nós nascemos segundo Deus. Nascemos segundo Deus. Nós não somos mais como o nascimento da criação, onde Deus fez o homem, a sua imagem, a sua semelhança, para que Deus pudesse entrar nele e habitar nele, né? Agora, o homem caiu, Deus não pôde, né, cumprir esse propósito de imediato, mas por meio de Jesus Cristo, agora o próprio Deus veio para dentro de nós, com sua essência, sua vida, sua natureza, e agora nós nascemos de Deus, agora nós temos a natureza de Deus. A vida divina, a vida incriada, a vida eterna, a vida indissolúvel, que é a vida do próprio Deus, que é o próprio Deus, está em Cristo e Cristo veio a nós. Isso é uma coisa grandiosíssima, sabe, irmão? Que realmente Deus fez a nosso favor, né? Ó, aqui no segunda parte, irmão, aqui fala, ó, ser salvo é ter a vida divina. O que é a vida divina? É a vida de Deus, a vida eterna. É a vida incriada que eu acabei de falar, né? Ó, que Cristo liberou em sua morte redentora. Aqui nós encontramos aí lá nos capítulos e versículos. Ó. João 10:10 todo mundo conhece também, né? O que diz lá? Que o inimigo, Satanás, o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus falou de eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O que é essa vida em abundância? Seria uma vida cheia de bens materiais? Não. Seria essa vida com abundância, a vida divina, a vida de Deus que estava fora de nós, agora está em nós. Então ele veio para trazer essa vida, e essa vida é abundante. Essa vida é uma vida ilimitada, ela é abundante, entendeu, irmão? Porque a vida eterna, sequer ela está dentro da limitação do tempo e do espaço. É uma vida eterna que sempre existiu e sempre existirá. Ela jamais vai se definhar, jamais vai acabar, entendeu? E essa vida está dentro de nós. Então, qual é a diferença entre um chamado filho de Deus, um cristão, aquele que creu, e um ateu, um que ainda não creu? É que aquele que não creu, ele tem apenas a vida adâmica, a vida biológica humana. E com tal vida, ele está caído, destituído, separado da glória de Deus, né? Mas e o cristão? O cristão, além de ter essa vida humana, que é que nós, né, temos, nós temos a vida divina em nós. Aí está a diferença. Não é uma questão exterior, irmão. É uma questão interior, né? E daí aqui fala assim, ó, e essa vida é eterna, incriada, indestrutível e incorruptível. Ela é o dom gratuito de Deus para o homem. Romanos, quer ver? Abra lá, irmãos. Romanos, vamos ler alguns versículos aqui. Não vamos ler todos os versículos, mas vamos ler, né? Alguns versículos. 6:23. Quer ver? 6:23. Louvado seja o Senhor. Romanos 6:23.
Se os irmãos acharem lá. Posso ler, não? Pode ler. Porque 6:23. Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque o salário do pecado é a morte. O que é salário? Salário é uma coisa devida. Por exemplo, eu trabalho no meu serviço. Então, por eu ter trabalhado, o salário meu é devido. É uma coisa que é minha. Eu ganhei. Né? Não é um favor que alguém está me dando a me pagar, né? Então, o salário, a recompensa, o pagamento do pecado é a morte. Aí Romanos 5, se os irmãos virem um pouquinho para trás ali, Romanos 5:12, dá para nós entender aqui o que aconteceu. Só ver um pouquinho para trás, irmãos, estou na Bíblia, Romanos 5:12. Diz assim, louvado seja o Senhor. Diz assim, porquanto assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Que um pecou, todos pecaram. Então nós pecamos em Adão. Toda a raça humana pecou em Adão. Toda a raça humana separou-se de Deus em Adão. Porque a partir de Adão surgiu a raça humana. Surgiu a criação. Então Adão, o problema tudo remonta em Gênesis na criação. Quando Adão estava no Éden, Deus deu uma opção para ele. Se você se alimentar da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente você morrerá. Qual é a intenção de Deus? Que ele fosse alimentasse da árvore da vida. Eu já falo, árvore da vida. Árvore que dá vida, árvore que não é o oposto da morte. E não foi o que aconteceu. Ele foi e se alimentou da árvore do conhecimento do bem e do mal, e por tal desobediência entrou nele o pecado, porque ele transgrediu, e por meio desse pecado entrou a morte. E assim nós recebemos essa herança. Todos nós, né? Mas graças a Deus, né? Que Deus veio realmente, né, a nos salvar. Então, ele fala assim, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito, o dom gratuito é de graça, não precisa pagar nada. O dom gratuito, dom sempre a gente lembrando, quando dom é um presente, Deus dá e é de graça, é gratuito, né? É a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, o dom gratuito de Deus, só que nós precisamos receber. A única coisa que eu preciso fazer para receber essa salvação é abrir meu coração. Eu quero, eu creio, entendeu? Então, automaticamente isso vai fazer parte de mim, né? Então aqui, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. Embora Deus deseja que todo homem seja salvo, 1 Timóteo capítulo 2 fala, Deus deseja que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. A maioria, boa parte da raça humana ainda não é salva, embora Deus deseja que o homem seja salvo. O homem não vai ser salvo, porque existe a questão do ato de receber ou não receber, e isso está sobre a nossa responsabilidade. Então, até nesse quadro aqui nós temos o destino dos incrédulos, nós temos o destino dos chamados santos, que são o povo de Deus. Santo significa aquele que foi separado para Deus, né? Então, dentro desse diagrama aqui, nós temos, isso aqui é muito bom também, essa lição aqui, irmãos, né? Então, não sei se os irmãos conseguiram entender, né? Ter a salvação, né, dessa maneira. Em Romanos 10:10 que nós citamos lá, né, que foi que o inimigo, Satanás, o ladrão, não veio senão para roubar, matar e destruir, mas Jesus falou que veio para que tenhamos vida e vida com abundância, João 10:10, né? E o que acontece? Romanos que nós acabamos de ler, e João 3:16 primeiro, que esse versículo não tenha no mundo quem não conheça, que Deus amou o mundo. Quer dizer, Deus amou as pessoas na totalidade delas. Todas as pessoas, porque o amor de Deus é um amor incondicional. Deus nos ama porque nos ama, e não se explica isso. O amor de Deus não se mede, né? Humanamente não conseguimos se compreender. Deus amou o ser humano e proporcionou o caminho da salvação. Amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Entenderam, irmãos? Então tá muito claro a esse respeito, né? E claro que se nós formos para a palavra de Deus, existem vários outros versículos, né,
que nos mostram, aqui alguns assim, né, que dentro dessas lições não está todos os versículos, mas a gente seguido tem falado desse assunto, mas é vasto, é bem profundo mesmo, né, por meio da palavra de Deus. Graças ao Senhor, né? Amém? Então agora vamos chegar aqui na terceira parte aqui, ó. Recebemos essa salvação ao confessar Jesus como Senhor e crer que Ele morreu e ressuscitou. Crer significa receber. Ao receber a Jesus Cristo, somos salvos. De maneira prática, isso tudo acontece quando você invoca o nome do Senhor. Romanos 10. Por favor, irmãos, um pouquinho para frente aqui, Romanos 10. Romanos 10. Olha aqui, ó. Romanos 10. Louvado seja o Senhor. Romanos 10. É o versículo 9 a 13. Quer ver? Isso aqui é muito rico, esse versículo aqui, ó. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porque as Escrituras diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor, se confessar com a boca, você abrir a boca, Jesus é o Senhor, irmãos, é coisa simples, mas tem pessoas que cerram os dentes e não falam. Entendeu? Quando você declara que Jesus é o Senhor, isso mostra que você realmente creu. Entendeu? 1 Coríntios fala assim, que ninguém diz que Jesus é Senhor, senão pelo Espírito de Deus. Entendeu, irmãos? Né? Então ninguém diz que Jesus é o Senhor. E aqui ele fala assim, ó, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O que fala em Atos 2:21? Por favor, nós vamos lá para a Bíblia em Atos 2:21. O que fala lá? Pedro falou essa palavra que Paulo está falando no dia de Pentecostes, no início da igreja lá em Jerusalém. Quer ver, irmão? Atos 2:21. Pedro discursou, Pedro fez um baita do discurso, ele trouxe uma palavra riquíssima, mas aquelas pessoas não foram salvas pela palavra, a palavra abriu o entendimento. Mas eles, para receber essa salvação, eles fizeram o quê? Invocar o nome do Senhor. Atos 2:21. O que está escrito? E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aquele dia quase 3.000 pessoas se achegaram ao Senhor, deixaram a condição de incrédulos e se tornaram santos, pessoas separadas para Deus, pelo ato de declarar com a boca que Jesus é Senhor. Isso é invocar. Invocar significa chamar. Eu declaro que Jesus é Senhor. Agora eu tenho um dono, eu tenho um Senhor, eu não me mando mais. Não tenho mais autonomia sobre a minha vida. Eu tenho um Senhor. 1 Pedro fala, né, que por tal ato nós tornamos hoje propriedade exclusiva de Deus. Propriedade exclusiva de Deus. Né? Propriedade exclusiva significa que Deus nos comprou. Agora nós somos propriedade. Propriedade, temos um dono. Pertencemos a alguém, pertencemos a Deus. Né? E o preço a ser pago é o que Pedro fala na primeira epístola dele, no capítulo 1, que não foi com ouro ou com prata, ou com coisas corruptíveis, que nós fomos resgatados do nosso fútil procedimento, as quais nossos pais nos negaram, mas pelo precioso sangue de Jesus. O sangue de Jesus foi o preço a ser pago por nós, o sangue vertido na cruz. O Evangelho de João, capítulo 19, não fala isso? Que quando Jesus morreu, o soldado foi e furou o lado dele, saiu o quê? Sangue e água. Sangue para remissão do nosso pecado, e a água Deus liberando, por meio dessa água, a vida divina, que nós vimos ali, a vida incorruptível, para todos aqueles que a partir daquela época devem crer, e nesse ato foram introduzidos na igreja o corpo de Cristo. Entendeu, irmãos? Amém? Né? Aqui, ó, crer significa receber. Então toda vida que a Bíblia fala crer, automaticamente ao crer eu recebo. Ao crer eu recebo. Mas eu devo de crer de coração. É de coração, né? Receber de coração. E ao receber Jesus nós somos salvos. João 1:12, que nós até falamos. Quer ver, irmãos? Abra a Bíblia em João 1:12. Isso precisa estar claro também para nós.
Né? E está claro, né? A gente está recapitulando isso aqui, né? Ruminando um pouco mais essa palavra, para realmente ver quem nós somos, onde estamos, para que o dia a dia da nossa lavúria, do dia a dia, muitas vezes não venha a gente ficar desanimado. Irmão, nós somos, a Bíblia chama nós do povo dos céus, nós somos o povo de Deus, o povo separado, o povo peculiar de Deus. E quando eu digo nós, não tem que entender uma coisa, não é nós aqui, o grupinho. Nós é todas as pessoas que creem em Jesus Cristo. Porque a igreja não é um grupo individual lá que se declara nós somos a igreja. A igreja é composta de todos aqueles que creem. Essa é a igreja de Deus em Lages é vasta. Quantos cristãos tem dentro de Lages? Né? Aqui, ó, João 1,12, o que fala? Evangelho, agora é o Evangelho. Não é epístola, é o Evangelho, ó. Senhor Jesus. Mas todos... Aonde? 1,12. Mas todos, quanto o receberam, Deus lhe deu o poder de serem feitos filhos de Deus, ao saber aos que creem no seu nome. Então, todos os que o receberam, quer dizer, recebemos Jesus, Deus nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Sempre, irmão, toda vida que a Bíblia fala sobre salvação, ela não coloca a obra junto. Ele é totalmente isolado, porque isso é para receber. Isso se chama de salvação judicial, inicial. É o novo nascimento. O que o Senhor falou para Nicodemo no capítulo 3, um pouquinho para frente? Se nós olharmos ali, irmão, Nicodemo foi ter com Jesus à noite, um ancião, pessoa bem vista da sociedade, um cara com um currículo invejável na época. Era o cara. Mas ele foi ter com Jesus e queria saber como entrar no reino. E Jesus falou para ele: você precisa nascer de novo, Nicodemo. Porque se você não nascer de novo, você não pode ver se quer entrar no reino. Entendeu? Nascer de novo significa receber, crer, né? Receber o Senhor Jesus, e assim Deus nos dá condições, autoridade e poder de sermos feitos filhos de Deus. Isso é nascer de novo. Porque só, por exemplo, a bondade de Nicodemos, o caráter de Nicodemos, tudo que ele tinha, que ele fazia, que era louvável aos olhos dos homens, não era o suficiente para que ele pudesse sequer ver o reino de Deus. Quanto mais entrar nele. Leu o versículo 13. Nós vamos ler ali até o 14, ali, né, para os irmãos verem. Né? Entendeu, irmão? Então, isso é nascer de novo. E daí se cumpre Efésios, né? Voltando a falar aqui que eu falei no começo, Efésios 4:24, que nós agora nascemos segundo Deus. Nascemos segundo Deus, entendeu? Então no versículo 13 fala assim, ó, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Até que tá bom, né, irmão? Entendeu? Então, esse nascimento não é um nascimento que veio, né? Não nascemos do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Quer dizer, não é um nascimento humano, não é um nascimento biológico, esse nascimento que nós recebemos de pai e mãe, né? É um nascimento divino, é um nascimento de Deus. E é isso que Jesus está falando um pouco mais para frente, quando ele teve essa comunhão com Nicodemos, né? Graças ao Senhor. Então a palavra de Deus, irmão, ela não deixa dúvida nenhuma em relação a isso. Mas a palavra de Deus também fala muito de obras. Obra. Aí o que é obra? Fala, né? Ou se você vai lá em Mateus 12, fala assim, que o reino de Deus se toma pelo esforço. E quem se esforça entra nele? Se esforçar tem que fazer alguma coisa. Entendeu? Só que nós precisamos separar salvação de reino. Quando nós entendemos esse assunto, vai ficar claro para nós a questão da salvação de Deus. Que reino de Deus não é a mesma coisa que salvação. Salvação é nós nascemos de novo, recebemos uma nova vida, né? E todos nós que cremos, graças ao Senhor, já passamos por essa experiência, né? Se tornamos filhos de Deus. Mas existe um conceito no mundo que todo mundo é filho de Deus, não diz? Todo mundo é filho de Deus. Não, todo mundo é criatura de Deus. E como criatura, nós estamos caídos, separados de Deus, né? Agora, filho de Deus é a partir do momento que você crê no nome do Filho de Deus, de coração e confessa com a boca, Deus te deu o poder para se tornar, que fala bem claro, irmão, se tornar, ser feito de, né?
para ser, mas todos quanto receberam, Deus deu poder para serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Para serem feitos filhos de Deus. Para se tornar filhos de Deus, precisamos crer no nome do Filho de Deus. Esse é o novo nascimento. Graças ao Senhor, né? Eu não precisei fazer nada. Porque o que foi exigido por Deus, Jesus fez. Né? Para que nós pudéssemos ter essa experiência do novo nascimento, né? Aqui, na parte 4 aqui fala, ser salvo implica ter um novo nascimento de Deus, tornando, né, seus filhos legítimos, como nós acabamos de ver aqui, até antecipamos, né? Entendeu, irmãos? Acabamos de ler aqui, né? João 3,3 e o versículo 6 ali também, né? Que é a experiência de Jesus com Nicodemo, né? Lá em João 12,13. Quer ver, irmão? Abra lá em João 12,13. Louvado seja o Senhor. João 3, 6? 12 e 13. Amém. Deixa eu ver uma coisa lá. João 1, então. João 12 e 13. 12 e 13, não, mas esse versículo aqui, aqui está mostrando a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Esse versículo aqui está errado. Embora que é um assunto riquíssimo, né? Bendito aqui, tomou os ramos do palmeira e saiu ao encontro, chamando Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, que é o Rei de Israel. Amém? Tá, né? Pode deixar ali, meu irmão André. 12 e 13. Tá, esse versículo aqui, amém, né? Esse 3 e 6, de 3 a 6, é o que o Senhor Jesus falou para o Nicodemos. Se os irmãos quiserem voltar um pouquinho ali em João 3, quer ver, irmão? Só para nós recapitular um pouquinho aqui, né? João 3. Senhor Jesus. 3 ao 6, né? Isso. 3 ao 6. Né? Aqui, 3 ao 6, assim, E a isso respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Amém? O que é nascido do Espírito é Espírito. Amém? Tudo bom? Quer chegar? Tem uns ali. Vamos pegar uma na cabeça ali. Né? O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Né? Então, esse diálogo aqui o Senhor teve com Nicodemo. E daí no versículo 7, o que Jesus falou? Jesus disse assim: não te admire Deus e dizer, importa-vos nascer de novo. Jesus falou para Nicodemos: o que importa, Nicodemos, é nascer de novo. Não é a tua conduta que importa para o reino de Deus. O que importa é você nascer de novo. Né? Porque toda a vida, a tradição religiosa no mundo sempre veio com aquela da questão, para ser aceito por Deus, é a questão da conduta. A conduta é outro detalhe. Precisamos ter uma conduta, um caráter, claro que precisamos. Mas não é isso que faz com que nós tenhamos a experiência do novo nascimento, e não é isso, né, que realmente nos leva a ter essa vida divina, a vida criada, a vida eterna de Deus, né? A vida eterna se recebe pelo ato da fé. Porque se Deus nos proporcionasse a vida eterna e nos apresentasse ela, e agora exigisse que nós fizéssemos algo para recebê-la, irmão, ninguém na face da terra conseguiria recebê-la. Porque é algo inalcançável. Então o Senhor realizou e apresentou de uma maneira simples. Eu só quero que você receba pela fé. Né? Por exemplo, nos Estados Unidos, os irmãos sabem que existe a pena de morte, né? Pena de morte. Mas quando o governador de cada estado, por exemplo, ele perdoa aquele que está no corredor da morte, ele pode ser, ele não morre, né? Ele não é executado. Mas se o preso não quiser receber o perdão do governador, infelizmente ele é executado. Vocês irmãos sabem que nos Estados Unidos é assim. Ele é executado, porque ele não quis. E nas mesmas proporções, a salvação de Deus é nos trazida, Deus nos perdoa, entendeu? Se eu não quiser receber, infelizmente eu vou desfrutar da morte eterna no lago de fogo.
Embora Deus queira me salvar, como, por exemplo, como o governador lá perdoou para que o cara não fosse executado, mas o cara quer ser executado, então ele vai ser executado. Hoje a maioria dos seres humanos estão nessa condição. Deus perdoou a humanidade. Só que o homem precisa querer. Se ele não quer, infelizmente, esse perdão não é válido para ele. Então, ele estará no grande trono branco, sendo julgado, né, e sendo lançado para dentro do lago de fogo, Apocalipse 20, e sendo participando de uma condenação eterna valida da face de Deus para sempre, como Tessalonicenses fala isso, segundo Tessalonicenses fala isso, né, irmãos? Amém? Nós frisando de novo, nós estamos salvos dessa condenação, né? Amém? Ó, então, aqui na quinta parte, ó, né? Então, aqui, ó, os irmãos verem. Ter um novo nascimento significa que agora nós nos tornamos filhos legítimos de Deus, filhos legítimos, nós não somos filhos adotados. Tem uma tradução corrigida que fala adoção de filho, mas ela não é de acordo com o que está escrito lá no hebraico, no grego. Não é. Lá fala filiação. Deus, e claro que é outro assunto, né, irmão? Porque Deus, embora nos conceda a salvação e leve nós a experiência do novo nascimento, e nós agora se tornamos filhos legítimos, temos o status de filho, Deus ainda não está satisfeito que nós tenhamos apenas o status de filho. Deus quer que nós alcançamos a plena filiação, que é nasceu, mas caminhou, cresceu e amadureceu, para poder governar o quê? O que Hebreus 2,5 fala, né? O reino milenário, Apocalipse, Hebreus 2,5, o mundo quer dizer, está a dispensação vindoura que está às portas, né? Então isso nós temos como herança, né? E aí nós temos que realmente crescer. Aí vem a questão da obra, aí vem a questão de fazer algo, orar, buscar, santificar, consagrar, pregar o evangelho, ajudar dentro do que você puder. Faça o que você puder para as pessoas, faça. E principalmente ao fazê-la, mostre o caminho de Deus para essas pessoas. Não apenas suprindo com o que é necessário para o tempo chamado hoje, porque Paulo fala em 1 Coríntios 15, 19, se a nossa esperança em Cristo se limita somente nessa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Né, irmãos? Senhor Jesus. Então aqui, ó, nesse parágrafo aqui, ó, na quinta parte, fala assim, nosso destino foi mudado. Ó. Passamos da morte para a vida. Passamos da morte para a vida. Saímos das trevas para a luz. Fomos introduzidos no reino de Deus. Amém? Passamos da morte para a vida. Eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia lá em João. Lá, vamos pegar aquele versículo lá. João 5:24. Quer ver? Sim, nós estamos aqui perto, aqui, ó. Vamos ver lá, 5:24. O que o senhor fala aqui, ó? Olha aqui, ó. Que versículo mais rico esse aqui, ó. Louvado seja o Senhor. Fala assim, ó. Jesus falou assim, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. E outra vez, novamente, ele está falando, quem crê. Então ele passou da